Olá, meus amigos, minhas amigas, colegas, aos meus alunos e alunas. Bom, eu estou de volta aqui para conversar com vocês sobre um tema bastante pertinente e extremamente atual. E, com base exatamente nesse tema, o projeto que eu estou coordenando, né, e ao qual eu apresento aqui nesse momento, né, com o objetivo também de despertar interesses em algum ou em algumas de vocês, né, de forma que possam também vir participar, principalmente se você é da rede pública estadual, municipal ou estudantes do ensino superior da Universidade Federal de Goiás ou mesmo de outra instituição. O projeto chama-se Caçadores de Nascentes, onde nascem os rios que percorrem a região metropolitana de Goiânia. E com um subprojeto deste, né, um outro que é direcionado especificamente às escolas, que chama-se Adote uma Nascente. E eu aqui quero exatamente explicar primeiro as justificativas e depois as razões, né, pelas quais eu estou envolvido nessa empreitada, né, já com uma equipe de em torno de 12 pessoas, né, entre colegas, técnicos, geógrafos, né, que são também doutores, né, e também estudantes, né, do Instituto de Estudos Socioambientais, mas está aberto para outros, mas nesse momento são estudantes do curso de Geografia e Ciências Ambientais e professores também da rede particular e da rede pública. Então vamos à justificativa. A preocupação com os recursos hídricos ela tem se elevado acentuadamente nos últimos anos, né? E praticamente estamos à beira de uma grave crise, ou vivendo uma grave crise, né? Resultado de vários fatores que nos envolvem enquanto cidadãos, mas principalmente como decorrência de políticas públicas negligentes, muitas vezes submissas diante da forma como se utilizam a água nas áreas urbanas para consumo doméstico e industrial e principalmente nas áreas rurais. Ano após ano, os alertas vêm sendo dados, mas as medidas adotadas não são suficientes para evitar riscos de escassez, na medida em que são decisões tomadas de forma extemporânea, quando o problema se apresenta já em condições que somente possibilita medidas que venham no sentido de economizar o uso da água, ou de estabelecer rígidas regras para um racionamento e rodízio no uso desse recurso imprescindível. O que se vê, por outro lado, são inúmeras nascentes que brotam em toda a extensão metropolitana, centenas delas, abandonadas ou com cuidados somente realizados em regiões onde se constrói parques, mas cujos mananciais gerados a partir delas seguem seus cursos sem as atenções necessárias. A maioria canalizados e no seu percurso até desembocarem em outro manancial ou naquele principal que forma a bacia, né, no caso que analisaremos aqui, a bacia do rio Meia Ponte, recebem dejetos de esgotos ou produtos químicos de empresas industriais. Ou seja, praticamente toda a água oriunda de nascentes na região metropolitana de Goiânia, apesar de toda a crise hídrica, torna-se inapropriada para uso. E termina por desembocar no rio Meia-Ponte, que quando entra, né, atravessa nesses limites, passa a receber águas impuras, completamente poluídas, e assim prossegue cortando toda a região metropolitana de Goiânia. Diante do que se apresenta, devido à imprevisibilidade climática e às recorrentes situações de escassez de chuvas, urge estabelecer projetos e desenvolver atividades que visem recuperar nascentes e proteger mananciais, tanto recuperando suas matas ciliares, onde isso for possível, como procurando meios de fiscalizar, educar e punir os que insistem em transformar córregos e rios em extensão de seus esgotos domésticos
e industriais. A busca e recuperação de nascentes é plenamente possível e necessária e tem sido feita com sucesso em diversos estados, inclusive com projetos como esse que estamos implantando aqui em Goiás, tanto de caçadores de nascentes como de adote uma nascente, nos quais nos baseamos para apresentar essas propostas que têm por objetivo envolver comunidades locais, escolas, instituições públicas e organizações não governamentais, no objetivo da recuperação dessas nascentes e mananciais. Nós pretendemos desenvolver esse trabalho, a partir do projeto Adote a Nascente. Quer dizer, os caçadores de nascentes, eles vão a campo, descobrem a nascente, a partir dali identifica as condições em que estão essas nascentes, e o projeto Adote a Nascente, ele se vincula às escolas, são uma parceria a ser feita com escolas do município e do estado no perímetro da região metropolitana de Goiânia. O trabalho será desenvolvido pela equipe do projeto de extensão Caçadores de Nascentes, numa parceria efetiva com professores e professoras dessas escolas, obviamente sob a tutela e o acompanhamento dos dirigentes dessas escolas, dos seus diretores e diretoras. O processo deve se dar a partir da indicação das nascentes que existem nesses limites definidos, a partir daí fazendo contatos com escolas próximas, estabelecendo um plano de trabalho, tanto para identificar as condições de cada nascente e dos mananciais ali gerados, com o envolvimento de estudantes dessas escolas. Após isso, será produzido um relatório com análise das condições de cada nascente e de seus mananciais, para que seja cobrado dos órgãos responsáveis as devidas proteções e investimentos para as suas preservações. Obviamente que um dos objetivos principais é criar exatamente as condições para que a gente possa construir uma mentalidade dessas novas gerações da necessidade de preservação desse recurso que é absolutamente indispensável para nossas vidas. Bom, vamos então às razões, algo que eu desenvolvo em um trabalho que eu já produzi e que está disponível no meu blog Gramática do Mundo, sob o título Caçadores de Nascentes, onde nascem os rios. Eu parto já também de outros trabalhos que eu venho desenvolvendo, isso a partir de uma disciplina que eu leciono, Geopolítica da Água, e há tempos atrás eu publiquei um outro artigo denominado Enquanto a chuva cai, a água se vai. Então, o objetivo inicial desse título era exatamente impactar criticamente e chamar atenção bem antes de entrar no assunto, de forma a que as pessoas percebam e compreendam, a partir dessa forma e dessa maneira, como observar os problemas hídricos em nosso país, em nosso estado e em nossa cidade. Fazendo uma analogia às condições de boa parte dos rios brasileiros, principalmente no Nordeste, mas situação que já avança em direção ao Centro-Oeste, as notícias sobre a crise hídrica têm sido apresentadas de forma intermitente, quando deveria se dar de maneira perene, ou seja, constantemente, permanentemente. Então, esse era um dos focos que eu abordava, diante do fato de somente nos períodos secos se começar a tratar da falta de água, principalmente para o consumo urbano. E aí vem as notícias de forma alarmante. Por outro lado, o título impunha uma atenção a um outro fenômeno, também pouco observado, embora sempre gerador de alertas em áreas urbanas, notadamente naquelas com ocupação irregular de áreas de riscos. O alto volume de chuvas na cidade termina por passar uma visão equivocada diante de diversos cataclismos. A de que as chuvas estão caindo em quantidades excessivas,
pelas tragédias que elas causam, quase sempre nas comunidades pobres das periferias dessas cidades. As imagens de verdadeiros rios urbanos em ruas, arrastando violentamente o que se vê pela frente, naturalmente causam comoções pelo estrago, vítimas e as condições a que relega a população daqueles lugares. E mais do que isso, porque comoção se sente por fora da tragédia, pela empatia das pessoas. Mas, efetivamente, esses desastres terminam por levar muitas famílias a perderem suas casas e, em muitos casos, carregam vidas, né, ou pelas enxurradas ou pelos deslocamentos de encostas. Mas, para além disso e do que essas tragédias significam, há o outro lado. Findo o período de chuvas, a preocupação passa a ser outra. Isso se repete incessantemente em um efeito borboleta, né? Como na teoria do caos, algo que eu também já abordei aqui. Né? É sabido que nas cidades, ao contrário do que diz o velho ditado popular, depois da tempestade não vem a bonança. O que virá em um curto período, que cada vez se encurta mais, é a ausência de chuvas e a intensificação de um outro drama a ser vivido pela estiagem e, consequentemente, escassez de água. Vou me atentar para o problema hídrico urbano, embora a crise não se limite a isso, visto que o uso de águas pelas populações urbanas no Brasil não ultrapassa 12% do total de água potável disponível em nosso território nacional. O que significa também dizer que os rios que abastecem as cidades, principalmente as enormes metrópoles, antes de entrar no perímetro urbano ou das regiões metropolitanas, têm suas águas extraídas para uso na agricultura e pecuária, isso em torno de 60%, e para as indústrias, próximo a 30%. Esses percentuais variam de estado para estado, mas o problema é mais grave e vai mais longe. Né? E temos estudado também os problemas que advêm do uso da água, principalmente para a agricultura. O fio da meada se perde em suas origens. No entanto, os problemas ao longo de todo o trajeto das artérias hídricas que serpenteiam o nosso planeta Terra não podem ser simplificados, porque é um todo complexo. Voltemos aos problemas hídricos urbanos. De onde vêm as águas que abastecem nossas grandes cidades? Quantos se perguntam isso? Aonde vão as águas que serpenteiam por ruas e avenidas, sob pontes e viadutos, em aquedutos e canais? Onde surgem, brotam as nascentes que se tornam mananciais que cortam nossas cidades? E no que eles se transformam, tão logo derivem um córrego até se encontrar com o rio, onde vai compor com esta bacia hidrográfica. O uso do verbo transformar, no caso, não está posto equivocadamente. Eu explico. Antes de eu voltar a uma frase anterior que eu disse, né, é de que até se encontrar com o rio, que vai compor com este uma bacia hidrográfica. Né? Então, todo esse serpenteamento de mananciais, córregos, pequenos riachos, eles vão dar exatamente numa bacia hidrográfica, que no caso é que estudamos aqui, né? E aqui corresponde à área da região metropolitana de Goiânia, é a bacia hidrográfica do rio Meia Ponte. Mas vamos lá. Lamentavelmente, sempre se negligenciou o cuidado com nossas nascentes e com os mananciais gerados por elas. Nos últimos anos, passou a haver um cuidado maior com as nascentes diante de uma política de investimento em parques urbanos, nitidamente com o intuito de favorecer o mercado especulativo imobiliário. Houve resultados, parques importantes surgiram e se tornaram opção de lazer para a população. Na maioria dos casos, no entanto, em se tratando das nascentes que se encontram nesses parques, a preocupação com suas manutenções não segue uma rotina adequada. E para além delas, das nascentes, os mananciais que surgem e seguem por diversas direções, seja para o Córrego Botafogo, para o Ribeirão Anicuns e daí para o Rio Meia Ponte,
tornam-se canais e, consequentemente, depósito de dejetos, esgotos domésticos ou industriais. Por isso, eles se transformam, deixam de ser rios, córregos, no sentido adequado dado a eles, para se tornarem esgotos, abandonados pelo poder público e ignorados pela população. Embora os parques, onde quase sempre existe um lago, sejam um atrativo, com o espaço sendo utilizado pela população para práticas desportivas e lazer, as pessoas não se indagam sobre de onde vêm suas águas, por onde elas seguem e para onde irão. Há uma total indiferença, porque assim fomos habituados a conviver na cidade com esses elementos, que se tornam mais do que meras paisagens, quase que uma mercadoria pela qual desfrutamos, porque seu esmero paisagístico atende aos interesses de incorporadoras com o intuito de valorização de imóveis em seus entornos. E desconhece-se a importância que essas nascentes possuem para a bacia hidrográfica, que garante o abastecimento hídrico em nossas cidades, bem como irriga uma grande produção de hortifrutis em todo o entorno da região metropolitana de Goiânia e diversas outras capitais por outros estados também. Cada uma com seu perfil diferenciado, mas necessariamente sendo servidas por essas águas, que se tornam turvas pelas suas transformações em esgotos, sem que haja políticas de saneamentos adequados para nos salvar de uma hecatombe que poderá nos atingir pela escassez permanente de água. Incomodado com essas questões, a partir de análises feitas com o objetivo de compreender os constantes problemas com o consumo de água e os racionamentos sistemáticos e constantes, sempre que acaba o período chuvoso, cada vez mais irregular, foi que me debrucei sobre esse tema. Isso, como já expliquei inicialmente, devido à minha atuação como professor de geopolítica e atento às questões da biodiversidade e hídrica por um olhar estratégico, visto que lidamos com recursos de suma importância para nossas vidas, de valores imensuráveis, embora sendo constantemente objeto de ganância de especuladores e investidores que passam a ver na água muito mais do que um bem comum, mas uma mercadoria por onde eles podem lucrar, investindo e exercendo controle sob pretexto da inoperância do poder público. Naturalmente, a velha estratégia de deixar de atender uma demanda que seja da responsabilidade dos Estados, tornar esse atendimento insuficiente e, assim, entregar em mãos de corporações, cujas preocupações atendem aos lucros de seus acionistas e não o bem-estar da população. Mas, para fugir do lugar comum, da crítica costumeira que fazemos ao que já é sabido, essa inoperância do poder público, resolvi ir em busca de respostas para compreender as condições em que se encontram nossas nascentes e mananciais. Para isso, incorporei como atividade aos meus alunos e alunas trabalhos de campo para identificação das nascentes que estão na região metropolitana de Goiânia e transformei isso em um seminário, por onde, por muitos bons trabalhos, eles puderam expor as condições em que elas se encontram, bem como no que se transformam os seus mananciais. E contei para isso também com alguns colegas e alguns colegas do IESA, né, que são doutores em geografia e que trabalham também nessa linha com essas temáticas. Em seguida, resolvi então cadastrar um projeto junto à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFG, como já disse lá no início, denominado Caçadores de Nascentes, onde nascem os rios que cortam a região metropolitana de Goiânia. Inspirado em trabalhos já existentes em São Paulo e em outros lugares. O objetivo é encontrar as nascentes, verificar suas condições, acompanhar o percurso dos mananciais e como ele chega até o rio principal. Quase sempre meia ponte, que forma a principal bacia responsável pelo abastecimento de nossa capital e da cidade de Aparecida de Goiânia, que é a segunda maior cidade do nosso estado. Ao mesmo tempo, em sintonia com escolas de ensino médio e fundamental, estabelecer programas paralelos de acompanhamento dessas nascentes, próximas a essas escolas, e também em conjunto com a comunidade
a adotá-las como forma de protegê-las, exigir a devida atenção do poder público e educar as novas gerações com um olhar diferente do que aqueles que minha geração olhava para esses rios, córregos, riachos e nascentes, que faziam parte do nosso universo juvenil, mas sem o reconhecimento da devida importância para a sua preservação, cuidados e necessidades advindas do fato de estarmos lidando com o recurso mais fundamental para a vida humana, animal e vegetal. A par de esclarecer sobre esse trabalho, instigo aqueles que aqui me ouvem, ou que leem os meus artigos no blog Gramática do Mundo, a incorporar esse universo, digamos, de combatentes, de defensores, de caçadores de nossas nascentes. E, à medida que as escolas estão sendo reabertas para as atividades presenciais, começaremos exatamente a visitá-las, especialmente aquelas em bairros cortados por mananciais onde situam-se algumas dessas nascentes. Já temos, portanto, esses trabalhos feitos pelos alunos e alunas das disciplinas Geopolítica das Águas que apontam essas condições. O que nós precisamos agora é ampliar esses estudos, publicizá-los e envolver escolas, associações de moradores, ONGs, empresas e todos que desejem reverter essa situação que afetam esses mananciais como condição necessária para proteger nossa vida e dar à cidade um ar mais ameno e menos ressequido. As cidades, como estão, por suas condições de administrações negligentes na questão da proteção hídrica e saneamento, assim como também as responsabilidades da administração estadual, estão matando nossos mananciais e levando ao esgotamento as nascentes que se encontram espalhadas e esquecidas por toda a região metropolitana. É preciso cobrar responsabilidades pela elaboração de políticas de Estado, de ações permanentes que revertam a situação que se aproxima do caos e que levará a racionamentos permanentes até a escassez completa de água. E, por fim, há um cruel paradoxo de haver tantas nascentes esquecidas ou abandonadas e mananciais transformados em esgotos a céu aberto, enquanto falta água para a população. Enquanto isso, nobres edis, nossos vereadores, que deveriam fiscalizar a administração municipal e exigir projetos e planejamentos adequados, assim como também elaborá-los, bem como investimentos estatais a fim de permanentemente cuidar de nossos nascentes, se dedicam a elaborar projetos que visam punir a população pelo desperdício de água. Ora, essa é uma questão de educação e informação. Cabe aos vereadores exigir dos prefeitos responsabilidades no trato desses problemas e não jogar a culpa nas costas das pessoas que são vítimas e não culpadas pela negligência e incompetência dos gestores públicos. Esse é o meu recado. Água é vida, é um bem comum, não é mercadoria, nem deve servir aos objetivos de empresários do setor da construção para valorizar seus imóveis. Aos que desejarem somar conosco nessa árdua, mas necessária tarefa, o convite está feito. Venha compor conosco o exército dos caçadores de nascentes. E se você for professor ou professora de alguma escola, que componham conosco o subprojeto de Adote uma Nascente. E façamos a nossa parte nessa luta em defesa da água, das nascentes e dos nossos rios. Vocês podem encontrar mais informações sobre isso no meu blog Gramática do Mundo, e caso tenha interesse, demonstre interesse em participar conosco desse projeto, entre, portanto, lá no nosso chat desse canal e deixe as suas referências para que possam entrar em contato conosco, ou faça isso utilizando o meu Messenger, entrando no Facebook, Romualdo Pessoa, e acessando e mandando mensagem pelo meu Messenger. Um forte abraço para todos, para todas. Namastê, cuidem-se e vamos cuidar de nossa vida, da natureza
e da nossa água. Até a próxima. Um forte abraço.